Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, alunos e alunas, meninos e meninas. Como sempre, espero que os senhores estejam maravilhosamente bem. Não esqueçam, nós precisamos estar focados para poder alcançar os nossos resultados e as nossas metas. Na última videoaula, nós conhecemos algumas propriedades interessantes do limite que nos ajudam a encontrar os limites de funções de maneira mais eficiente, de maneira mais simples e de maneira mais conveniente. E além disso, nós discutimos algumas situações, algumas expressões chamadas de indeterminações matemáticas e resolvemos alguns exemplos onde tivemos a situação, a indeterminação zero sobre zero. Nessa videoaula, que é a nossa 12ª, nós falamos apenas de dois teoremas importantes e interessantes do limite. Como sempre, eu tiro novamente a minha imagem aqui na parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Então, vamos lá, senhores. Bom, gente, vamos fazer mais alguns exemplos sobre limite de funções por parte, né? Por partes. Nós vimos vários exemplos de funções por partes na última videoaula, mas eu acho esse assunto muito importante, porque muitas vezes gera algumas confusões, né? Quando utilizo limites laterais e quando não utilizo os limites laterais. Vamos supor que nós temos essa função f de x, né? Essa função f de x é x² menos x mais 1, se x for maior ou igual a zero, e x a 3 mais 2x mais 1, se x for menor que zero. Nós temos dois limites, limite de f de x quando x tende para zero e limite de f de x quando x tende para 1. Senhores, para encontrar esse limite, né, se a gente for olhar para o ponto zero, a gente pode ver aqui que exatamente no ponto zero que a minha função está sendo dividida em duas partes, né? Exatamente nesse ponto zero que a sentença da minha função muda de uma para outra. Por isso que se você for encontrar o limite de f de x quando x tende para zero, né? Você usa os limites laterais, você diz 1, né? Limite de f de x, né? Limite de f de x quando x tende para zero pela direita, e 2, limite de quem? Limite de f de x quando x tende para quem? X tende para zero pela esquerda, né? Quando x tende para zero pela direita, você utiliza essa aqui, porque x é maior que quem? Maior que zero. X tende para zero pela direita, significa x se aproxima a zero pelos valores maiores que zero. Então, vai ser quem? Vai ser limite de quem? Limite de x² menos x mais 1, quando x tende para zero pela direita. Se você for substituir x por zero, vai ser 0² menos 0 mais 1, que simplesmente vai ser quem? O limite pela direita existe, é igual a quem? É igual a 1. Agora, se você for fazer limite pela esquerda, x tende para zero pela esquerda, significa que x se aproxima a zero pelos valores menores que zero. Onde você está vendo o valor menor que zero? Aqui. Então, você utiliza essa segunda expressão. Então, você vai ter limite de quem? Limite de x a 3 é mais 2x mais 1. Quando x tende para quem? Zero pela esquerda. Se você for substituir x por zero, você vai ter 0 a 3 mais 2 vezes 0 mais 1, que simplesmente é quem? 1, que existe, né? Limite pela direita existe. Limite pela esquerda existe. Você diz como, né? Como limite de f de x quando x tende para zero pela direita existe é igual ao limite de f de x quando x tende para zero pela esquerda, que são iguais a 1, podemos dizer logo
limite da sua função quando x tende para zero existe é igual a quem? 1. Foi claro, senhores? Então, você, nesse caso, faz os limites laterais porque você, no ponto zero, a sua função no ponto zero muda de expressão, muda de sentenças, quebra, né? Porém, se você for encontrar limite de quem? F de x quando x tende para 1, quando x tende para 1, a história é diferente. Não é no ponto 1 que a sua função muda de expressão. Não é no ponto 1 que a sua função muda de sentença. No ponto 1 acontece absolutamente nada. Então você não precisa encontrar o limite de f de x tendendo para 1 pela direita ou x tendendo para 1 pela esquerda. Simplesmente você verifica onde está 1. 1 está aqui ou 1 está aqui. 1 é maior ou igual que 0 ou 1 é menor que 0? Então, 1 é maior que 0. Então, vai ser quem? Vai ser limite de quem? Limite de x quadrado menos x mais 1, x tendendo para quem? 1. Que simplesmente vai ser 1 quadrado menos 1 mais 1, que a resposta vai ser quem? A resposta vai ser 1, tá? Aqui também deu 1, aqui também deu 1. Esse limite não tem nada a ver com o outro. Poderia dar 2, poderia dar 10, poderia dar 20, tá? Então, nesse caso, limite de f de x quando x tende para 1, você não precisa fazer limite pela direita e limite pela esquerda, porque não é no ponto 1 que a sua função muda de expressão, não é no ponto 1 que a sua função muda de sentença, não é no ponto 1 que a sua função, por exemplo, quebra. Tá bom, gente? Então, toma muito cuidado com isso para não fazer trabalhos, né, extras, tá? Vamos para um segundo exemplo. Novamente, nós temos uma função por parte. F de x é raiz de x mais 1, x maior ou igual que 1. Olha aqui, x maior ou igual que 1. É x menos 1 quando x é menor que 1. Olhando para a expressão, a gente vê que exatamente no ponto 1, que essa função muda de sentença, essa função muda de expressão. Essa função, por exemplo, se quebra. Então, se você for encontrar o limite de f de x, se você for encontrar o limite de f de x quando x tende para 1, você tem que fazer limite pela direita, né? Você tem que fazer limite pela direita, x tende para 1 pela direita, e 2, limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda. X tende para 1 pela direita significa que x se aproxima a 1 pelos valores maiores que 1. Então, você usa essa expressão. Então, vai ser limite de quem? Raiz de x mais 1, x tendendo para 1 pela direita, que simplesmente, se você for substituir x por 1, vai ser raiz de quem? Raiz de 2. Existe. Né? Se você for encontrar o limite de f de x quando x se aproxima, x tende para 1 pela esquerda, significa que x se aproxima a 1 pelos valores menores que 1. Está aqui menor que 1. Então, você usa essa expressão. Vai ser limite de quem? X menos 1, x tendendo para 1 pela esquerda, que vai ser, né, se você for substituir, vai ser 1 menos 1, que vai ser 0. Que existe, né? Que existe. Agora, como limite de f de x, x tende para 1 pela direita, não é igual limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda, podemos dizer que, pelo teorema, né, pelo teorema fundamental do limite de f de x quando x tende para 1 não existe. Agora, a pergunta é, quem é limite de f de x, x tendendo para 3? A pergunta é no ponto menos 3 que a minha função tem expressões diferentes?
É no ponto menos 3 que a minha função muda de sentença, muda de expressão? Não. Então, simplesmente nesse caso, você não precisa encontrar limite pela direita e limite pela esquerda. Então, simplesmente você olha para menos 3. Onde está menos 3? Está aqui ou está aqui? Menos 3 é menor que 1. Então, simplesmente você usa essa expressão. Vai ser limite de quem? X menos 1, x tendendo para menos 3, que vai ser menos 3 menos 1, que é igual a quem? Menos 4, que existe. Tá certo, senhores? Então, assim, nós encontramos os limites de funções por partes. Vamos para um terceiro exemplo. Nós temos essa função. Nós já vimos que essa função, na verdade, é essa aqui. É 1, se x for maior ou igual que 0. Maior que 0, igual não, porque 0 não faz parte do domínio. É menos 1 se x for menor que 0. Graficamente, nós temos essa aqui para a limite direita e essa aqui para a limite esquerda. Para você encontrar o limite de f de x quando x tende para 0, como a sua função se quebra, como a sua função muda de expressão, muda de sentença exatamente no ponto 0, por isso que nesse caso você faz limite pela direita e limite pela esquerda. Então você escreve limite de f de x, x tendendo para 0 pela direita, e 2, limite de f de x quando x tende para 0 pela esquerda. Limite de f de x quando x tende para 0 pela direita, graficamente a gente também está vendo aqui. X tende para quem? 1. Então você usa essa aqui, né? Você usa essa expressão. Então vai ser limite de quem? Limite de 1, x tende para 0 pela direita. Limite de uma constante é aquela constante. Existe. Limite pela esquerda seria limite de quem? Quando x é menor que 0. Então você está aqui. Então você usa essa expressão. Limite de menos 1, x tende para 0 pela esquerda. Limite de uma constante seria aquela constante mesmo. Existe. Né? Limite pela direita existe, limite pela esquerda existe, porém os valores são diferentes. Limite pela direita e limite pela esquerda não são iguais. Então você diz, pelo teorema fundamental de limite, como limite de f de x quando x tende para 0 pela direita não é igual limite de f de x quando x tende para 0 pela esquerda, podemos dizer que limite de f de x quando x tende para 0 não existe. Então, limite de f de x quando x tende para 0 não existe. Tá vendo aqui pelo gráfico também? Limite pela direita, esse aqui é limite pela direita. Limite de f de x quando x tende para 0 pela direita. E aqui temos limite de f de x quando x tende para 0 pela esquerda. Né? Limite pela direita é 1, tá aqui. Limite pela esquerda é menos 1. Existem, porém, são diferentes. Agora, se você for fazer esse limite, limite de quem? F de x, x tende para quem? 100. A pergunta é, a expressão, a sua função muda de expressão, muda de sentença no ponto 100? Não. Então, nesse caso, simplesmente você não precisa de limite pela direita e pela esquerda. Onde está 100? 100 é maior que 0 ou 100 é menor que 0? Lógico, 100 é maior que 0. Então, simplesmente você usa quem? Você usa esse aqui, limite x tendendo para 100 de quem? De 1, que exatamente vai ser 1, porque limite de uma constante é aquela constante mesmo. Então, limite de f de x quando x tende para 100 existe, é igual a quem? A 1. Bom, senhores, nós falamos também sobre a equivalência de limites, né? Nós
vimos que quando nós temos duas funções, né, onde essas duas funções são iguais em todos os pontos, menos um único ponto, por exemplo, A, essas duas funções têm o mesmo limite quando x tende para esse ponto A. Por exemplo, olhando para esses dois gráficos, a gente pode ver que essas duas funções não são iguais, porque os gráficos não são iguais. Olha aqui, você tem esse ponto aqui, né, que aqui não tem esse ponto. Esse ponto não tem. Então, você pode dizer que essas duas funções são diferentes. Porém, você pode ver que se você for ignorar esse ponto, né, essas duas funções têm o mesmo gráfico. Essas duas funções são iguais se você for desconsiderar o ponto 1. Então, você pode ver que nos dois casos, quando x tende para 1, tanto pela direita como pela esquerda, o limite é 2. Isso eu disse que é natural, porque o ponto 1 pertence ao domínio dessa função g, porém não pertence ao domínio dessa função f. Eu disse, quando x tende para 1, não importa se o ponto pertence ou não pertence. Então, nós temos duas funções que não são iguais, porém, ou seja, elas são diferentes apenas em um ponto. Desconsiderando esse ponto, nós podemos ver que o limite dessa função, limite de f de x quando x tende para 1, e limite dessa função g quando x tende para 1, são iguais. E assim nós temos esse resultado, que diz, sejam f de x igual a g de x quando x é diferente que a. Então, o limite de f de x é igual ao limite de g de x, né? A gente utilizou bastante esse resultado, esse teorema, quando surgiram as indeterminações 0 sobre 0, né? Por exemplo, nós temos esse exemplo. Se você for substituir x por 1, você vai ter 1 quadrado menos 1 sobre 1 menos 1, que vai ser 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Eu disse que quando surge uma indeterminação matemática, por exemplo, do tipo 0 sobre 0, nós temos 7 indeterminações matemáticas. Você não pode dizer que 0 sobre 0 é 0. Você não pode dizer que 0 sobre 0 é 1. Você não pode dizer que deu 0 sobre 0, então o limite não existe. Você não pode dizer que deu 0 sobre 0, o limite existe. A única coisa que nós fazemos é remover essa indeterminação matemática, né, através de manipulações algébricas. Ou seja, a gente manipula essa função de alguma forma para poder encontrar uma segunda função, né, uma segunda função que tenha o mesmo limite que essa função, né? Você pode ver, a gente sabe que x quadrado menos 1 é quem? É x menos 1, x mais 1. Então, limite de x quadrado menos 1 sobre x menos 1, a gente pode escrever como quem? Como limite de quem? É x menos 1, x mais 1 sobre quem? X menos 1. X tende para quem? X tende para 1. Eu disse que você pode cortar x menos 1 com x menos 1. Por que você pode cortar x menos 1 com x menos 1? Por quê? Porque se x, né, tende para 1, nós sabemos que x não é igual a 1. Logo, x menos 1 é diferente que 0. Por isso que você pode cortar x menos 1 com x menos 1, porque você tem certeza que x menos 1 é diferente que 0. Então, logo você vai ter quem? Você vai ter limite de quem? X tendendo para 1, de quem? De x mais 1, que vai ser quem? Vai ser 1 mais 1, que é igual a quem? 2. Né? Então, esse 2 é o limite dessa função. Ou seja, eu tive uma função, eu tenho essa função f de x, né, que deu 0 sobre 0, fiz algumas manipulações algébricas, encontrei uma segunda função g de x, cujo limite é 2. Como essas duas funções são equivalentes? Por que são equivalentes? Porque g de x foi gerada através de manipulações algébricas permitidas.
Por isso que você pode dizer que o limite dessa função também é 2. Ou seja, essas duas funções, a função f e a função g, têm o mesmo limite. Né? Tem o mesmo limite. Bom, gente, nós temos esse exemplo que é interessante demais. Exemplo 57, questão 57 da seção 2.3 do nosso livro. Diz o seguinte, diz que esse limite de f de x menos 8 sobre x menos 1, x tendendo para 1 é igual a 10. Encontre o limite de f de x, quando x tende para 1. Senhores, se esse limite é 10, significa que esse limite quem? Existe. Limite de f de x menos 8 sobre x menos 1. Se x tende para 1, existe. É 10. Existe. Bom, eu quero encontrar o limite de quem? F de x. A pergunta é, quem é limite de f de x menos 8 sobre x menos 1? Quando x tende para 1. Limite do quociente não é quociente dos limites. Então vai ser limite de quem? F de x menos 8, x tendendo para 1, sobre quem? Limite de quem? X menos 1, x tendendo para quem? 1. Então você vai ter quem? Você vai ter limite de f de x, x tendendo para 1, menos limite de quem? 8, x tendendo para 1, sobre limite de x, x tendendo para 1, menos limite de quem? 1. Esse aqui vai ser que é limite de f de x, x tendendo para 1, menos 8, sobre quem? 1, menos 1. Que vai ser quem? Vai ser limite de f de x, x tendendo para 1, menos 8, sobre quem? Sobre 0. Bom, senhores, prestem atenção. O meu denominador é 0. O meu denominador é 0. Senhores, vocês concordam que se o meu numerador for algo diferente que 0, o meu limite não existe? Né? Porque se você tiver 2 dividido por 0, você vai ter infinito. Se você tiver menos 3 dividido por 0, você vai ter menos infinito. Então, se você for dividir um número diferente que 0 por 0, o limite não existe, vai dar infinito. Ok? Então, o meu numerador não pode ser diferente que 0. Então, esse aqui não pode ser diferente que não pode ser diferente que 0. Então, necessariamente, o meu numerador tem que ser 0. Então, você diz, para que o limite, qual o limite? Limite de f de x menos 8 sobre x menos 1 exista, né? Basta quem? Limite de f de x, x tendendo para 1, menos 8 seja quem? 0. Daqui você pode concluir que limite de quem? F de x é igual a 8 quando x tende para quem? X tende para... Tá? Porque se não for igual a 0, se limite de f de x menos 8 não for igual a 0, for diferente que 0, você vai ter limite infinito. Então não pode ser 10. Simples. Vamos para um segundo exemplo desse tipo. Né? Está dizendo o seguinte. Exemplo, questão 63 do nosso livro, seção 2.3. Existe um número A tal que esse limite exista. Esse limite exista. Senhores, quem é esse limite? Quem é limite de 3x² mais ax mais a mais 3? Sobre quem? Sobre x² mais x menos 2. X tendendo para quem? X tendendo para 2. Para encontrar esse limite, você basta substituir x por menos 2. Então, você vai ter 3
menos 2 quadrado, mais A vezes menos 2, mais A, mais quem? 3. Sobre quem? Sobre menos 2 quadrado, mais menos 2 e menos 2. Você vai ter 0 aqui embaixo. Em cima você vai ter 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Menos 2A, mais A e mais 3. Então, simplesmente você vai ter quem? Você vai ter 15 menos quem? A dividido por 0. O limite de 3x quadrado mais AX mais A mais 3 sobre x quadrado mais x menos 3, quando x tende para menos 2, é quem? É 15 menos A dividido por 0. Eu quero que esse limite exista. Eu quero que esse limite exista. Então, se 15 menos A for diferente que 0, você vai ter um número diferente que 0 dividido por 0. Esse limite não vai existir. Portanto, para que o limite exista, 15 menos A tem que ser igual a 0. Porque nesse caso, você vai ter 0 sobre 0, você vai ter uma indeterminação matemática, e você remove a sua indeterminação matemática, e você vai ver que o limite existe. Então você diz, portanto, para que o limite exista, basta 15 menos A seja igual a quem? For igual a quem? Seja igual a quem? 0. Tá, aqui você diz quem? A tem que ser quem? 15. Então, se A for 15, esse limite existe. Se A for diferente que 15, você vai ter divisão de um número diferente que 0 por 0, que não vai existir. Agora está dizendo, caso exista, nós encontramos, existe um valor. Encontre A, nós encontramos A, encontre o valor do limite. Então você vai ter quem? Limite de quem? 3x quadrado mais 15x mais 15 mais 3. Dividido por quem? X quadrado mais x, já descobrimos quem é A. Menos 2. X tendendo para quem? X tendendo para menos 2. Então vai ser quem? Vai ser limite de 3x quadrado, né? Mais 15x mais 18. Dividido por quem? X quadrado mais x menos quem? 2. X tendendo para quem? X tendendo para menos 2. Se você for substituir, você vai ter 0 sobre 0. 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Como que eu removo essa indeterminação matemática? Eu escrevo assim. Limite x tendendo para menos 2. Aqui embaixo você vai ter x mais 2, x menos 1. Né? E aqui em cima, se você colocar um 3 em evidência, você vai ter x quadrado mais 5x mais 6. Que esse aqui vai ser limite de quem? Limite de 3. X mais 5x, x quadrado mais 5x mais 6 é x menos 2, mais 2, desculpe, x mais 2, é x menos quem? Menos mais 3. Isso mesmo. Sobre x mais 2, x menos 1. X tende para quem? X tende para menos 2. Como x tende para menos 2 e x não é menos 2, você pode ter certeza que x quadrado, x mais 2 não é igual a 0. Então você vai ter quem? Limite você vai ter. Vou apagar e escrever assim, senhores, tá? Vou escrever aqui. Então simplesmente você vai ter limite de quem? Limite de 3 vezes x mais 3 sobre x menos quem? 1. Então você vai ter simplesmente esse limite. Então vamos ter quem? Vamos ter limite de quem? 3x mais 3
sobre quem? X menos 1. X tende para quem? X tende para menos 2, que vai ser quem? Vai ser 3 menos 2 mais 3 sobre quem? Menos 2 menos 1, que vai ser 3 vezes 1 sobre quem? Menos 3. 3 vai com 3, vai dar menos quem? Menos 1, tá? Então, para que esse limite exista, tem que ser quem? 15. Sendo a 15, nós encontramos o valor do limite, que for quem? For igual a menos 1. Bom, senhores, eu disse no início dessa videoaula que nós vamos conhecer dois teoremas do limite, dois teoremas interessantes e importantes do limite. O primeiro teorema diz o seguinte: vamos supor que você tem duas funções, f de x e g de x, né? E vamos supor que perto, né, próximo de A, né, nas proximidades de um ponto A, a função f é menor que a função g de x. O que significa isso? Significa que o gráfico de f está abaixo, né, do gráfico de quem? G de x. Estou falando nas proximidades de quem? Desse ponto A. Não estou falando fora do ponto A, né? Longe do ponto A. Está dizendo, se f de x for menor ou igual que g de x, quando x está próximo de A, né, exceto possivelmente em ponto A, e se esses dois limites existam, se limite de f de x exista e limite de g de x também exista, limite de f deve ser menor ou igual que limite de g. Nós temos duas funções. Essa curva azul, que é f de x igual a x a 3 mais 4x² menos 2x menos 4. Essa curva vermelha, que é g de x igual a x a 3 menos e elevado a x mais 3. Né? Senhores, vamos olhar para esse desenho, vamos olhar para esses dois gráficos, né, perto do ponto zero. Olha aqui o que está acontecendo. Os senhores concordam que perto do ponto zero, perto da origem, num intervalo pequenininho, né, perto da origem, a curva vermelha, essa região, olha aqui o que eu estou marcando, a curva vermelha, né, a minha função g de x, está acima da curva azul, estou falando apenas nessa região, onde eu estou marcando. Então, f de x é menor que g de x nesse intervalo pequeno. A curva azul está abaixo da curva vermelha. Apenas estou falando nessa região. Dessa forma, você pode concluir através daquele teorema que o limite de f de x quando x tende para zero é menor que o limite de g de x quando x tende para zero. Vamos ver quem é o limite de f de x. Limite de f de x quando x tende para zero é limite de quem? De x a 3 mais 4x² menos 2x menos 4. Se você for substituir x por zero, você vai ter 0 a 3 mais 4 vezes 0² menos 2 vezes 0 menos 4, que é menos 4. Então, o limite de f de x é menos 4. Vamos ver quem é o limite de g de x. Limite de g de x seria o limite de quem? X a 3 menos e elevado a x mais 3. Se você for substituir x por zero, você vai ter 0 a 3 menos e elevado a 0, que é 1, mais 3, que vai ser 0, menos 1, mais 3, que vai ser 2. Tá vendo? f de x é menor ou igual que g de x, nesse intervalo pequeno, nas proximidades da origem, né? E podemos ver que realmente o limite de f de x também é menor ou igual que o limite de g de x quando x se aproxima a zero. Esse teorema é interessante e às vezes serve para você encontrar o limite de uma função através de uma outra função. Agora vamos falar sobre um teorema super importante. Um teorema que salva a vida da gente em muitas situações. Na verdade, esse teorema é uma ferramenta que nos permite confirmar o valor do limite de uma função f de x. Escuta o que eu falo. O valor do limite de uma função f de x por meio de comparação com os limites de duas outras funções cujos limites existem e são iguais. Você tem três funções envolvidas.
f de x, g de x e h de x. Você não tem como encontrar o valor do limite de f de x diretamente. Né? Na verdade, em geral, não é possível encontrar o limite de f de x diretamente. Então você tem três funções: f de x, que você quer encontrar o limite dela, o seu objetivo é encontrar o limite dessa função f de x, porém você não tem como encontrar o valor do limite dessa função diretamente, substituindo x por a, x por 2, x por 3 e assim por diante, ou através de outras ferramentas que nós temos. Porém, nós temos duas funções auxiliares. E você sabe que a sua função está no meio dessas duas funções. Então você tem três funções: f de x, g de x, h de x. Perto do ponto A, f de x está no meio dessas duas funções. Ou seja, perto, né, nas proximidades do ponto A, o gráfico de g de x está abaixo do gráfico de f, né? E o gráfico de f de x está abaixo do gráfico de h de x. Ou seja, está vendo aqui nesse gráfico, nas proximidades do ponto A, f de x está no meio dessas duas funções. Diz o seguinte o teorema: se o limite de f de x quando x tende para A exista, se o limite de h de x quando x tende para A exista, e se esses dois valores, esses dois limites sejam iguais, ou seja, você tem o limite das suas funções auxiliares existem e são iguais. Então, se o limite das duas funções auxiliares existe e são iguais, o limite de f de x também existe e tem o mesmo valor. Esse teorema é interessantíssimo, é importantíssimo. Vamos fazer alguns exemplos, vai ficar muito claro para os senhores. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a questão 37 da seção 2.3 do livro. Está dizendo o seguinte: está dizendo que você tem uma função f de x, você não conhece quem é essa função. Você só sabe que tem uma função f de x que é maior ou igual que 4x menos 9, é menor ou igual que x quadrado menos 4x mais 7 para todo x positivo, maior ou igual que 0. Encontre o limite de f de x. Você tem a expressão matemática da função f de x? Para poder utilizar as técnicas que você conhece, esboçar o gráfico, gerar tabela de valores, ou utilizar aquelas propriedades que a gente aprendeu na última videoaula? Não, você não conhece a expressão. Como você encontra o limite? Você encontra o limite através do teorema do confronto, através do teorema de sanduíche. Por quê? Porque você sabe que a sua função f de x é maior ou igual que uma função 4x menos 9, eu chamo de g de x, é menor ou igual que outra função x quadrado menos 4x mais 7, chamo de h de x. Então você tem três funções, você já tem duas funções auxiliares. E você sabe que essa função f de x, a sua função, é maior ou igual que essa função g de x, é menor ou igual que essa função h de x. Agora, vamos ver quem é limite de g de x quando x tende para 4. Limite de g de x quando x tende para 4, basta substituir x por 4 na função g de x. Vai ser 4 vezes 4 menos 9, que vai dar 7. Vamos ver quem é o limite de h de x quando x tende para 4. Se você for substituir x por 4, né, na expressão, né, dessa função h de x, você vai ter 4 quadrado menos 4 vezes 4 mais 7, que vai dar 7. Opa! Tanto g de x quanto h de x tem limite no ponto x igual a 4, quando x tende para 4. Além disso, esses dois limites são iguais. Então, necessariamente, pelo teorema de sanduíche, limite de f de x também existe. É igual a quem? Igual a 7. Simples, muito simples. Enquanto nós não temos a expressão matemática de f. Para poder tentar encontrar o limite, né? Então, esse teorema realmente é muito interessante, muito importante. Vamos para um próximo exemplo. Nós temos limite, né? Nós temos limite de 1 menos e elevado a x vezes
módulo de x sobre x, x tendendo para zero. Nós sabemos, senhores, se você for substituir, senhores, você sabe que limite do produto, aqui você tem um produto. Limite do produto é produto dos limites. É limite de quem? 1 menos e elevado a x, x tendendo para zero, vezes quem? Limite de módulo de x sobre quem? X tende para zero. Porém, eu vi que essa função módulo de x sobre x não tem limite. Então, esse cara não tem limite. Não tem limite, porque os limites laterais existem, porém são diferentes. Um dos limites laterais é um, outro limite lateral é quem? Menos 1. O que eu faço nesse caso? Eu não posso aplicar o limite do produto. É dizer que o limite do produto é o produto dos limites. Porque o meu segundo limite não existe. O que eu faço? Eu posso olhar, olhando para o gráfico da sua função módulo de x sobre x, senhores concordam que o seu gráfico varia entre menos 1 e 1? Senhores concordam que módulo de x sobre x varia entre menos 1 e 1? Então, módulo de x sobre x varia entre menos 1 e 1. Se eu for multiplicar os três lados dessa desigualdade por 1 menos e elevado a x, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 1 vezes 1 menos e elevado a x, menor ou igual que quem? 1 menos e elevado a x, vezes quem? O módulo de x sobre x, menor ou igual que quem? 1 vezes 1 menos e elevado a x. Ou seja, multipliquei os três lados dessa desigualdade por quem? Por 1 menos e elevado a quem? X. Agora, essa aqui vou chamar de g de x. Essa aqui eu chamo da minha função f de x. Essa aqui eu chamo de h de x. Eu tenho a minha função f de x, aquela função que eu quero encontrar o seu limite. Eu consegui encontrar mais duas funções auxiliares, de tal forma que a minha função esteja limitada entre essas duas funções nas proximidades de quem? Do ponto zero. Vamos ver quem é limite de g de x. Limite de g de x quando x tende para zero é simplesmente você encontra substituindo x por zero na expressão de g de x. Então vai ser menos 1 vezes 1 menos e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então vai ser menos 1 vezes 1 menos 1, que vai ser menos 1 vezes 0, que vai ser 0. Limite de g de x existe, é igual a zero. Vamos ver quem é limite de h de x. Se eu conseguir mostrar que limite de h de x quando x tende para zero também existe, é igual a zero, já posso confirmar, já posso concluir que o limite de f de x também existe, é igual a quem? Igual a zero. Limite de h de x quando x tende para zero, você encontra esse limite substituindo x por zero na expressão de quem? H de x. Então vai ser 1 menos e elevado a zero, que vai ser elevado a zero é 1, que vai ser 1 vezes 1 menos 1, que vai ser 1 vezes 0, que é igual a quem? 0. Então já vimos que limite de g de x existe, limite de h de x existe, e esses dois limites são iguais. Podemos concluir dizendo que pelo teorema de sanduíche, limite de f de x também existe, é igual a zero. Ou seja, você teve produto de duas funções. Um dos limites não existe. Limite de módulo de x sobre x não existe. Limite de 1 menos e elevado a x existe. Porém, o limite do produto existe. Então, não é que você tem produto de duas funções, limite de um deles não existe, que o limite do produto não existe. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo número 10. Questão 38 da seção 2.3. A mesma história. Você tem uma função f de x. Você tem a função f de x. Você sabe que a função f de x é maior ou igual que 2x. É menor ou igual que quem? X a 4 menos x quadrado mais 2. Você quer encontrar o limite de f de x quando x tende para quem? Para 1. Você chama 2x de g de x, você chama h de x a 4 menos x quadrado mais 2x, e você vê quem é limite de g de x.
Você vê quem é limite de h de x. Se limite de x exista, se limite de h de x exista, se esses dois limites sejam iguais, você pode concluir, né, que o limite de f de x também existe. E tem o mesmo valor que esses dois limites. Limite de g de x é nada mais, nada menos que limite de 2x, porque a minha função g de x é 2x. Como que eu encontro? Basta substituir x por 1, porque vai ser 2 vezes 1 dá 2. Se limite de h de x também exista, e se for igual a 2, posso concluir que limite de f de x existe é igual a quem? 2. Limite de h de x é limite de quem? É limite de x elevado a 4 menos x elevado a 2 mais 2, x tendendo para 1. Como você encontra esse limite? É um polinômio. Basta substituir x por 1, que vai dar 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 2, mais 2, que vai dar 2. Opa! Limite de g de x existe, é 2. Limite de h de x existe, é 2. O que eu posso dizer? Pelo teorema de sanduíche, limite de f de x também existe, é igual a quem? 2. Está vendo como é simples? Encontrei o limite de f de x enquanto não tenho a expressão dessa função. Olha como eu estou limitado. Mesmo assim, eu consegui encontrar o valor do limite. Estão vendo como esse teorema é poderoso? Como esse teorema é importante? Como esse teorema é aplicável? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 11, que seria a questão 39 da seção 2.3. Limite de x elevado a 4 vezes cosseno de 1 sobre x. Eu sei que vocês, parte de vocês não conhece, né, as funções trigonométricas, mas a gente vai falar sobre, a gente precisa de pouquíssimas informações sobre essa função trigonométrica que é cosseno. Né? As 6 principais funções trigonométricas são seno de x, cosseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Secante de x seria 1 sobre cosseno de x. E cossecante seria 1 sobre seno de x. Se você for esboçar o gráfico de cosseno de x, você vai ver que essa função cosseno de x é uma função periódica. Né? Dá para ver, né, facilmente nesse gráfico, olha aqui, dá para ver que essa função varia entre menos 1 e 1. Ou seja, a imagem dessa função é intervalo de menos 1 até 1. Pode ser cosseno de qualquer coisa, pode ser cosseno de 1 sobre x. Você pode ver que essa função também varia entre menos 1 e 1. Ou seja, se você tiver cosseno de qualquer coisa, o gráfico varia de menos 1 até 1. A mesma coisa acontece com seno de x. Seno de x também é uma função periódica que varia sempre de menos 1 até 1. Não importa quem está dentro do seno. É seno de x, seno de 1 sobre x, seno de π sobre x, seno de x quadrado mais e elevado a x, seno de x elevado a 4 menos 5x mais x quadrado mais 4. Não importa. Função seno e cosseno são funções periódicas que variam sempre de menos 1 até 1. Ok. Beleza. Senhores, se eu for encontrar esse limite, substituindo x por 0, eu vou ter quem? Eu vou ter, né, 0 elevado a 4 vezes quem? Cosseno de quem? 1 sobre 0. Cosseno de quem? Cosseno de 1 sobre 0. Senhores, concordam que vai ser 0 elevado a 4 vezes quem? Cosseno de quem? Infinito. Infinito, não sei quem é. Infinito, não sei quem é. Infinito é um número grande. Infinito, o infinito do Ali pode ser que seja 1 milhão. Infinito da Amanda pode ser que seja 2 milhões. A gente não tem o mesmo valor de infinito. Então, eu não sei quem está aqui dentro. Eu não sei quem é esse infinito. Então, como eu encontro cosseno de infinito se eu não conheço o infinito? Se o meu infinito não é o mesmo infinito que Amanda, então cada um de nós, né, temos um valor, temos uma imagem do infinito, uma imagem diferente do infinito. Então, se esse aqui para mim é desconhecido, esse aqui é desconhecido, como encontro o valor do limite? Então, eu não consigo encontrar o valor desse limite simplesmente fazendo a substituição x por 0, simplesmente utilizando o limite do produto. Limite da primeira função, que é x elevado a 4, existe, é 0, porque 0 elevado a 4.
Mas a segunda função, o limite é desconhecido. Então o que eu faço? Eu digo, eu sei que cosseno de 1 sobre x, cosseno de qualquer coisa, varia entre menos 1 e 1. Se eu for multiplicar os três lados, lado 1, lado 2 e lado 3, lado 1 seria menos 1. Lado 2 eu vou chamar de cosseno de 1 sobre x. Lado 3 eu chamo de 1. Se eu for multiplicar os três lados, os três termos dessa desigualdade, por x4 eu vou ter menos 1 vezes x4, menor ou igual que x4 vezes cosseno de 1 sobre x. Essa aqui é a função que eu estou querendo encontrar o limite dela. Menor ou igual que quem? 1 vezes x4. Eu tenho três funções. Vou chamar a primeira de g de x, a primeira de g de x, segunda chamo de f de x e a terceira chamo de h de x. Se eu conseguir mostrar que o limite de g de x existe quando x tende para zero, se eu conseguir mostrar que o limite de h de x existe quando x tende para zero, se eu conseguir mostrar que esses dois limites, limite de g de x e limite de h de x existem e são iguais, eu posso concluir que o limite de f de x também existe e tem o mesmo valor que esses dois limites. Quem é o limite de g de x? Seria o limite de menos 1 x elevado a 4. X tendendo para zero, basta substituir x por zero. Vai ser menos 1 vezes 0 elevado a 4, que vai ser menos 1 vezes 0, que vai dar 0. Se eu conseguir... Esse aqui existe. Se eu conseguir mostrar que o limite de h de x também existe e é igual a 0, já posso aplicar quem? O teorema do confronto, o teorema do sanduíche. Limite de h de x seria limite de 1 vezes x elevado a 4. X tendendo para quem? 0. Substituindo x por 0, vou ter 1 vezes 0 elevado a 4. Que seria 1 vezes 0, que é igual a 0. Opa, que legal! Limite de g de x existe, é igual a 0. Limite de h de x existe, igual a 0. Como esses dois limites existem e são iguais, você diz, pelo teorema de sanduíche, pelo teorema do confronto, limite de f de x também existe, é igual a quem? A 0. Tá vendo como é legal? Esse teorema, como esse teorema é importantíssimo. Vamos para o exemplo 40, questão 40 da seção 2.3 do nosso livro. Limite de raiz de x elevado seno de π sobre x, x tendendo para zero. Pela direita. Por que pela direita? Porque x tendendo para zero pela esquerda não tem como. Porque aqui você dentro da raiz você vai ter número negativo que não pode, né? Não existe. Então vamos lá. Se eu for, aqui eu tenho um produto, né? Aqui eu tenho um produto. Quem é o limite do produto? O limite do produto é limite do produto é produtos limite. Então seria limite de quem? Raiz de x, x tendendo para zero pela direita, vezes limite de quem? Limite de quem? Seno de quem? Não, desculpa, e elevado a quem? E elevado a seno de quem? Π sobre quem? X. X tende para quem? Zero. Então, zero para a direita. Então vai ser quem? Vai ser raiz de zero pela direita, que é zero, vezes quem? Vezes quem? Vezes e elevado a quem? Seno de quem? Π sobre zero. Opa, π sobre zero. Quem é π sobre zero? Π sobre zero é infinito. Um número diferente que zero dividido por zero vai dar infinito. E agora? Quem é seno de π sobre zero? Quem é? Então vai ser quem? Vai ser zero vezes quem? E elevado a quem? Seno de quem? Infinito. Caímos na mesma questão. Ah, infinito do Ali é diferente que infinito da Amanda. Infinito da Amanda é diferente que infinito da Ana. Então, quem é seno de infinito? Não sei. Não sei. Cada um de nós encontra um valor diferente para seno de infinito. Então, não tem como você analisar esse limite através do limite do produto. Não tem como. Então, o que você faz? Você olha para a função seno. Você diz, função seno, como que é gráfico da função seno de x? Gráfico da função seno de x é algo assim. É uma função periódica. Olha aqui, o gráfico varia de menos 1 até 1. Não importa quem é seno de quem, seno de x, pois é seno de π sobre x. A mesma história. Se você tiver qualquer outra função, qualquer outra coisa dentro do seno, varia de menos 1 até 1. Ou seja, você pode dizer que seno de π sobre x é maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 1. Ou seja, varia de menos 1 até 1.
se você, né, fazer elevado a essa aqui, e elevado a essa aqui, você vai ter e elevado a menos 1, menor ou igual que e elevado a seno de π sobre x, menor ou igual que e elevado a mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha função é e elevado a seno de π sobre x. Agora aqui, falta o que para eu ter essa função tudo? Basta multiplicar os três termos por raiz de x. Multiplicando os três termos por raiz de x, você vai ter raiz de x vezes e elevado a menos 1, menor ou igual que raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x, menor ou igual que raiz de x vezes e elevado a mais. Ou seja, você tem três funções. Uma é aquela que você quer encontrar o seu limite, que seria f de x, chamo de f de x. Eu tenho mais duas funções auxiliares, g de x e h de x. Quem é g de x? Raiz de x elevado a menos 1. Quem é h de x? Raiz de x vezes elevado a mais 1. Se eu conseguir mostrar que limite de g de x existe, se eu conseguir mostrar que limite de h de x existe, e se eu conseguir mostrar que esses dois limites são iguais, eu posso dizer que o limite da minha função também existe e é igual, né, a esse valor que encontrei para essas duas. Limite de g de x, simplesmente substituindo x por 0 pela direita, na função g de x, que vai ser limite de raiz de x elevado a menos 1, que seria a raiz de 0, 1 sobre e, porque elevado a menos 1 seria 1 sobre e, que seria 0 vezes 1 sobre e, 0 vezes esse número vai dar 0. Limite de h de x vai ser limite dessa função, seria limite de raiz de x vezes e elevado a mais 1, que seria a raiz de 0, se você for substituir, vezes e elevado a 1, ou seja, e, que seria 0 vezes e, que seria e. Opa! Limite de g de x existe e é 0. Limite de h de x existe e é 0. O que eu posso dizer? Posso dizer que, pelo teorema de sanduíche, limite de f de x, quando x tende para 0 pela direita, também existe igual a quem? A 0. Bom, gente, nesse exemplo nós temos limite de x quadrado seno de 1 sobre x. Aqui você tem um produto. Nós sabemos que o limite do produto é produto dos limites. Limite x quadrado, x tendendo para 0, vezes limite de quem? Limite de seno de quem? 1 sobre x, x tendendo para quem? 0. Limite x quadrado quando x tende para 0 é igual a 0 quadrado, vezes quem? Se você for substituir x por 0, vai ser quem? Vai ser seno de quem? Seno de 1 sobre 0. Então vai ser 0 vezes quem? Seno de quem? 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 vai ser infinito. Novamente caímos na mesma situação. Portanto, a gente não encontra nenhum valor aqui, nenhum valor conhecido, nenhum valor fixo aqui para seno de infinito. Logo, nós não podemos, aqui é desconhecido, né? Desconhecido. Então, logo, nós não podemos aplicar o limite do produto para poder encontrar esse limite. Nesse caso, olhando para essa função, a gente vê que essa função envolve seno. Você sabe que seno de qualquer coisa varia entre menos 1 até 1. Para você poder gerar essa função f de x, que é a nossa função, basta substituir, aqui tá vendo? Aqui falta isso aqui falta isso aqui. Basta você multiplicar x quadrado, né, nos três termos. Então, menos 1 vezes x quadrado é menor ou igual que x quadrado vezes seno de 1 sobre x, menor ou igual que 1 vezes x quadrado. Se eu chamar a primeira de g de x e a última de h de x, ou seja, essas são duas funções auxiliares. Você pode ver, inclusive, graficamente, que gráfico de f de x, gráfico de x quadrado seno de 1 sobre x, sempre é maior a curva do gráfico, ou seja, essa função sempre está acima da função g de x, da curva da função g de x, e a curva de f de x sempre está abaixo, né, da curva de h de x. Ou seja, a função f de x é uma função limitada, né, limitada entre quem? Entre a função g de x e h de x. Está limitado no meio dessas duas funções, nunca vai fugir, né? Então, se você for encontrar o limite de g de x, e se esse limite existir, se você for encontrar o limite de h de x, e se esse limite também exista, e se esses dois limites que existem sejam iguais, você pode concluir que o limite de f de x também existe.
Então, o limite de g de x seria limite de quem? Menos x quadrado, x tendendo para zero. Que se você for substituir x por zero, vai ser menos zero quadrado, que vai ser zero. Opa, limite de g de x existe, é zero. Se eu conseguir ver, se conseguir mostrar que limite de h de x também existe e é igual a zero, posso concluir que limite de f de x existe e é igual a zero. Limite de h de x vai ser limite de quem? X quadrado. Se você for substituir x por zero, vai ser zero quadrado, que vai ser zero. Opa, limite de g de x existe, limite de h de x existe, quando x tende para zero. Esses dois limites são iguais a zero. Então, o que posso concluir? Posso dizer que, pelo teorema de sanduíche, limite de f de x também existe igual a zero. Esses foram alguns exemplos para mostrar como nós aplicamos o teorema de sanduíche. Esse teorema de sanduíche, vocês precisam entender muito bem. É um teorema muito interessante, é um teorema muito importante. Nesse exemplo, você sabe que o limite do produto é produto dos limites. Porém, o segundo limite da segunda função, que seria 1 sobre x, seno de 1 sobre x, não existe. Então, você utiliza esse teorema. Mais uma vez, nesse caso, você tem produto de duas funções, x quadrado vezes seno de x. Limite x quadrado quando x tende para zero existe. Limite de seno de 1 sobre x não existe. Você não pode dizer que o limite do produto não existe. O limite do produto existe. Então vamos tomar cuidado com tudo isso, né? Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, até uma próxima videoaula. Tchau!